Então, eu até lembro uma decisão de um juiz federal, se não me falha a memória, o juiz Cândido Leal, ele era juiz ainda, eu acho, da 5ª Vara Civil, em que no início quando surgiu essa exigência, as pessoas que não se conformavam com a exigência de submeter ao exame de ordem, tendo em vista que havia concluído o curso e entendia que estava apto ao exercício da profissão, ingressavam com ação judicial, e o juiz Cândido Leal, ele estava concedendo a segurança, as pessoas entravam com mandado de segurança, ele concedia a segurança e determinava que a OAB fizesse a inscrição independente do curso, porque ele entendia que se no momento que ele se preparou durante 5 anos, aquilo ali já era um concurso e ele tinha o direito de ser inserido no mercado de trabalho. E qual não foi a minha surpresa quando eu, em 96, eu acho, 97, ingressei com mandado de segurança em função de um bacharel que não queria submeter ao exame. E aí eu entrei com mandado de segurança e o processo foi distribuído para ele. Aí eu chamei o bacharel, o aspirante à advocacia, e disse: olha, eu acho que tu vai conseguir ingressar na ordem sem o exame da OAB. E depois eu vi a sentença e foi negada a segurança. Mudou. Não, aí eu pensei o seguinte: eu acho que houve um equívoco, eu acho que está equivocada aqui a informação do site. E aí fui olhar a sentença do juiz Cândido Leal. E aí ele, na sentença, ele diz que até esse momento eu entendia que não se podia exigir, etc. Entretanto, no meu exercício da magistratura, eu tenho observado que os advogados estão completamente despreparados. E mudei de opinião. Mas, então tem que fazer o exame. Doutor Soster, só para complementar, esse tema é polêmico, é interessante. O artigo 133 da Constituição Federal, da Carta Magna, ela estabelece que o advogado é indispensável ao exercício da justiça. Ela não diz o bacharel em ciências jurídicas. A Lei 8.906 de 94, Estatuto da OAB e da Advocacia, também estabelece que a profissão de advogado, a advocacia é exercida por advogado devidamente inscrito na sua instituição. Então não é o bacharel. Se partir desse princípio, que a pessoa que conclui o curso superior de Direito já pode ser advogado, já pode escolher, ele pode dizer: bom, então se eu posso ser advogado, eu posso ser promotor, eu posso ser delegado de polícia. Não, ele tem que se submeter a um concurso. Todos esses... A grande vantagem do direito é que ele dá um universo mais extraordinário de opções profissional. Promotor de justiça, juiz de direito, juiz federal, procurador da República, procurador do município, procurador de estado, delegado de polícia, tanto da Polícia Civil como da Polícia Federal, e advogado, exercer a advocacia, mas todos mediante provas e concurso. Agora, eu acho que o que é extremamente válido a exigência, agora eu só acho que é uma discriminação. Por que não exigir para todos os cursos? Para o bacharel em ciências contábeis, para o médico? Eu acho que tinha que exigir para todas as profissões. E uma das reclamações dos bacharéis em direito, que tem que se submeter a esse exame de ordem, é que os outros cursos superiores não. O médico, inclusive, né, termina... Mas o médico faz residência. Ele faz, bom, mas faz dentro do curso, não sei se... Exatamente, dentro do curso. E até... A Faculdade de Medicina, houve uma faculdade, não sei se aqui em Porto Alegre, uma Faculdade de Medicina, quis dar o título não de médico, de bacharel em medicina. E houve uma polêmica enorme. Não, bacharel em medicina não. Eu sou médico, eu não sou bacharel em medicina. E de qualquer maneira, se ele não fizer a residência médica, ele pode exercer a função de clínico geral, que é médico. É médico, clínico geral. Agora, a residência é para especialização. E isto não compete, com respeito aos ilustres colegas que podem pensar diferente, isto não compete à Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma lei federal, que é a Lei 8.906 de 94. Ela só pode reger dentro da sua profissão. Ela não pode intrometer-se na administração de empresa, na contabilidade, nas ciências econômicas. Cada uma dessas áreas de atividade tem o seu Conselho Regional de Contabilidade, por exemplo, que regula a profissão de contador, e assim sucessivamente. O Conselho Regional de Medicina, o exercício da medicina. Não pode a OAB... A OAB, claro, a OAB é dos advogados, mas tem o CREMER, né, dos médicos. O Conselho Regional de Medicina. Pois é.
esse poderia exigir, quem sabe também, Bom, então, exato. um ingresso para ser médico, para exercer a medicina. Né? Esse é o... Tem muito advogado fazendo vencer no processo, agora tem muito médico matando paciente. Pois é, então caberia também, né? Vamos de imediato então ao nosso segundo bloco, como é do nosso costume, as perguntas dos nossos amigos telespectadores. E eu dirijo já de imediato a pergunta de direito imobiliário para o Dr. Jairo. O Carlos Miguel de Souza pergunta: é verdade que com a nova lei do inquilinato não há mais necessidade de fiança ou outra forma de garantia? Basta o locatário assinar o contrato de locação? Carlos, né? Carlos Miguel. Não, seu Carlos, não é verdade. A Lei 12.112, que deu nova redação a alguns artigos da Lei 8.245 de 91, não tocou nesse aspecto. Continua em plena vigência as garantias da locação. Nós já falamos em outros programas, são 3: fiança, caução e seguro-fiança locatícia. Então, não é verdade. Continua sim, e o locador pode pedir, quando da celebração do contrato, uma das 3 formas de garantia. Essa nova legislação que deu nova redação a alguns artigos da lei já vigente, não alterou o artigo 37. Permanece então, seu Carlos, lamentavelmente, os senhores por aluguel imóvel vai ter uma das 3 formas de garantia. O artigo 37 não foi modificado. Muito bem. Não, só complementando, o contrato de locação, ele nunca houve obrigação de ter garantia, obrigação de ter fiança. Claro, isso dá um suporte para o locador, um suporte para o contrato, né, o cumprimento do contrato, mas o locador, se for da vontade dele, ele pode locar tranquilamente não, mas pode locar sem garantia. Agora mais ele tranquilamente. correndo risco. Agora mais A diferença que existe agora na nova lei é que, sem garantia, no contrato, ele pode ser despejado em 15 dias, o juiz vai conceder a liminar para ser despejado em 15 dias. Essa é a diferença. Agora, a garantia nunca foi uma exigência assim, legal. Não é, o doutor Gustavo tem razão, não é a garantia, mas ela está prevista na lei, e eu duvido que um locador, o administrador de locador, alugue ainda hoje um imóvel sem garantia. Mesmo com esse dispositivo de que, não tendo garantia, o despejo já é de imediato, no momento da citação o juiz já decreta o despejo, e naquele prazo de 15 dias, né, doutor Gustavo? Então o locatário teria que pagar os aluguéis. Mesmo assim, eu tenho reiteradamente dito aos clientes que exige uma das 3 formas de garantia. E me parece, a mais segura, a mais tranquila é a fiança pessoal. Eu só complementando também, eu acho que na verdade essa modificação da lei, ela vai incentivar a locação sem fiança, porque até agora era praticamente proibitivo, ou seja, ninguém alugava sem fiança porque ele já sabia que ia deixar de receber alguns meses. Agora ele, com essa possibilidade de despejo liminar, isso vai fazer com que pessoas efetuem contrato de locação sem fiança porque tem essa garantia. Esse é o espírito da lei, por isso que ela foi modificada. Né? Eu vou discordar do nobre colega, eu, na minha imobiliária, eu vou fazer locação sem fiador, desde que, evidentemente, a ficha creditícia do locatário seja uma ficha que o sujeito tenha estabilidade econômica, estabilidade do emprego. Isso vai ser bom, porque ainda a lei é recente. Ainda não se teve caso, mas vamos ver depois como é que o próprio judiciário vai se comportar. Se vai ter realmente essa presteza numa determinada citação, passou os 15 dias e já está decretada. Aí eu acho que é questão do advogado exigir. Sim, está na lei. Exatamente. Não adianta entrar com o processo e deixar o processo. Não é só o problema do advogado. Não é só o problema do advogado. Nós que militamos no dia a dia, nesse exercício há longos anos, nós dependemos de um funcionário que vai tirar um mandato, do juiz assinar, que muitas vezes fica pilhas e pilhas no gabinete, e aqui faça-se justiça, não é por falta de boa vontade, é pelo acúmulo de serviço. Lá se passou uma semana, na outra semana tem um feriado, e vai indo, e se passam 3, 4 meses. Aí eu pergunto o seguinte ao Dr. Sossi, que é um homem de imobiliário, que é proprietário, titular de uma grande imobiliária. E se esse locatário, que aparentemente era bom, tinha patrimônio, pelo menos no momento de celebrar o contrato, não tiver patrimônio passado 5, 6 meses e ficou devendo, porque nós já temos casos concretos de fiadores
que quando prestaram fiança tinha 2, 3 imóveis. 3 anos depois, 2 anos depois, quando foi despejado o seu afiançado, não tinha mais patrimônio. E aí, como é que fica?